Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora, segunda edição. Vamos aos destaques de hoje. O uso de máscara não é mais obrigatório no Maranhão. A liberação é válida para municípios com mais de 70% da população vacinada. Em locais fechados, o uso também vai ser facultativo. Em menos de 2 semanas após a última manifestação, rodoviários voltam a cruzar os braços em São Luís. Enquanto isso, donos de autoescolas colocam os carros nas ruas, reivindicando melhorias no sistema de avaliação do Detran. Em Caxias, 327 motocicletas roubadas foram apreendidas neste ano. E ainda, em confronto pela Série B do Campeonato Brasileiro, Sampaio Corrêa enfrenta o Vila Nova no estádio Castelão. Essas e outras notícias a partir de agora no JD. É oficial. O uso de máscara em locais abertos não é mais obrigatório em cidades com mais de 70% da população vacinada aqui no Maranhão. O novo decreto foi editado hoje pelo governador Flávio Dino. Segundo o governo, a flexibilização veio após a análise de vários índices relativos à Covid no estado. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, 66 pessoas estão internadas em hospitais públicos e privados por causa do coronavírus. No auge da pandemia, esse número passava dos 2.000. O uso de máscaras não é mais obrigatório em ambientes abertos. No entanto, o governador frisou que municípios estão liberados para adotarem medidas mais rígidas caso julguem apropriado. Hoje, inclusive, visitei 2 cidades do Maranhão e vi muitas pessoas de máscara, outras sem máscara, mesmo no local aberto. Então, as pessoas vão também adotar o seu próprio protocolo e vamos ver como os indicadores se comportam. Daqui a 15, 20 dias, se tiver que fazer alguma revisão, eu farei a revisão. Vamos ver o que os prefeitos e prefeitas fazem nas suas cidades e nas suas situações especificamente locais. E aí, daqui a uns 15, 20 dias, acredito eu, haverá uma nova coletiva para que a gente atualize essa informação. É como se nós estivéssemos vivendo uma transição que já foi adotada em outros países do mundo. Cidades com mais de 70% da população totalmente imunizada terão o uso opcional das máscaras. Nos municípios com vacinação abaixo desse índice, a máscara continua sendo obrigatória. As regras para eventos privados devem ser definidas por cada administração municipal. Outro ponto abordado foi a vacinação. Cidades com menos de 85% das doses aplicadas não receberão novos imunizantes. Vacinas que estejam encalhadas devem ser aplicadas como terceira dose em pessoas com mais de 50 anos. O calendário para estas aplicações fica a cargo de cada município. E nesta manhã, rodoviários voltaram a cruzar os braços aqui em São Luís. A paralisação acontece apenas 11 dias depois do fim da última greve, que deixou toda a população da cidade sem ônibus durante 12 dias. Na manhã desta quinta-feira, trabalhadores da empresa Patrol, que presta serviço no transporte público da capital São Luís e integra o consórcio UPA-UNASUR, amanheceram de braços cruzados. Os rodoviários reivindicam atrasos de salários, ticket de alimentação pendentes, entre outros descumprimentos das cláusulas econômicas da Convenção Coletiva de Trabalho. O acordo, que foi definido em reunião na Prefeitura de São Luís entre rodoviários e patrões, não estaria sendo cumprido por parte dos empresários. Até hoje, as empresas ainda não cumpriram com o que foi acordado lá. Então, por isso, nós vamos fazer o nosso trabalho de parar a empresa uma a uma que deve o trabalhador até regularizar. E o que eles passam para a gente, o SET, o Sindicato Patronal, é o que foi anunciado pela Prefeitura, não foi cumprido. Foi cumprido só uma parte, e até agora, a outra parte, segundo eles, diz que até agora não foi repassado. Então, há aí essa dificuldade deles não estar repassando para o trabalhador. Eu não sei, eu só sei que a gente está fazendo a nossa parte. Voltamos ao trabalho com promessa de receber e até agora nada, os nossos atrasados. A última paralisação no transporte público aqui na capital São Luís durou 12 dias e trouxe muitos transtornos ao usuário de ônibus coletivo na região metropolitana.
Há poucos dias, circulando normalmente, parte dos rodoviários já voltou a parar o sistema. E logo vem a preocupação com uma nova greve que se estenda por todo o sistema do transporte público. A categoria denuncia que os empresários não cumpriram ainda o aumento no valor de 5%, ou percentual de 6% no ticket alimentação, que corresponde a R$ 62, e o pagamento dos salários em atraso. E os donos de autoescolas também fizeram manifestação hoje aqui na capital. A reivindicação deles é por melhorias no sistema de avaliação do Detran. A manifestação começou com uma carreata e terminou na Praça Maria Aragão, reunindo diversos empresários. Os donos de autoescolas denunciam falhas frequentes no sistema de avaliação das provas para a retirada da Carteira Nacional de Habilitação. Como um sistema do Detran que está sendo inoperante, é disponibilizado um dia somente para a gente marcar as vagas que o Detran disponibiliza, que não chega nem a atender nenhum terço das autoescolas que hoje nós temos na nossa capital. E, ao mesmo tempo, todo mundo tem que estar agendando a sua prova. E como o sistema inoperante tem alguns acessos que a gente não entende o porquê é bloqueado e outras autoescolas marcam e algumas não marcam. Outra reivindicação é pela ampliação do número de avaliadores e de vagas para as provas práticas. Ainda segundo este dono de autoescola, os alunos não estão conseguindo agendar as avaliações e a insatisfação acaba gerando um mal-estar entre os clientes e as empresas preparatórias. No último dia 8, o Sindicato das Autoescolas do Maranhão se reuniu com a diretoria do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão quando as insatisfações foram discutidas. Mas, segundo os empresários, até o momento não houve melhoria. Porque o Detran se queixa que não tem verba, diz que não tem examinador o suficiente, mas de antemão a nossas autoescolas estão cheias de clientes, a reclamação cai só para cima da autoescola. E a responsabilidade das vagas não cabe a nós, cabe ao Detran disponibilizar. E a disponibilidade que o Detran abre para marcação é muito pouca e a gente está pedindo essa melhoria. O JD segunda edição vai para um rápido intervalo. A gente volta já já. O corpo de um homem que estava desaparecido há 7 dias foi encontrado hoje em uma lagoa de Imperatriz. As informações a gente confere agora ao vivo com o repórter Geisel Nascimento. Boa noite, Geisel. Boa noite, Geice. Boa noite a todos. O corpo de Adailton do Espírito Santo Barbosa, de 46 anos, foi encontrado justamente nesta lagoa. De acordo com as testemunhas, ele estava em um bar, bebeu, ficou bêbado e logo em seguida entrou numa área de mato e logo em seguida sumiu. Adailton estava desaparecido há mais de 7 dias e o seu corpo foi encontrado hoje pela manhã. Ele foi encontrado no bairro Parque Amazonas e retirado de uma lagoa e encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde vai ser apurada a causa da morte. Foram mais de 2 horas de apuração, de investigação, até chegar à localização exata do corpo dele. A família mesmo identificou o corpo do Adailton. E essa operação contou com o apoio do Centro Tático Aéreo e também dos bombeiros militares. Eu volto com você do estúdio na capital, Geice. Obrigada pelas informações, Geisel. E agora a gente conversa ao vivo com a Franciane Araújo, porque em São João do Soter, moradores denunciam irregularidades no assentamento Pedra Mocambo. Boa noite, Franciane. É isso mesmo, viu, Geice? Boa noite para você e a todos. A gente destaca, então, esse assunto que, inclusive, foi debatido na última sessão na Assembleia Legislativa do Maranhão. É cerca ali de 2.000 famílias que residem no assentamento Pedra Mocambo, município de São João do Soter, denuncia que uma determinada empresa, em nome do INCRA, que vem desenvolvendo serviços nessa área, vem utilizando de métodos questionáveis, como a cobrança de um valor de R$2 a R$3 mil parcelados e também problemas relativos ao loteamento dessa área, que tem cerca de 11.221 hectares. Diante desse problema, 14 das associações solicitaram junto à Superintendência Regional do INCRA, a suspensão dessa cobrança, bem como o embargo do serviço. Até então, não houve nenhum pedido, esse pedido não foi atendido e nos próximos dias a Defensoria Pública Federal deve ser acionada. Geice.
Obrigada pelas informações, Franciane. E você já percebeu que tem novidade por aqui, né? Uma nova difusora chegou especialmente para você. A TV, que é a cara do Maranhão, está com novos cenários, nova programação e muita novidade, com a credibilidade e comprometimento que você já conhece. Jornalismo com informação de qualidade, notícias em tempo real, unindo sempre o Maranhão de ponta a ponta. Afinal, são 58 anos levando a melhor informação aos maranhenses. Nós preparamos tudo isso para que você se sinta ainda mais conectado. TV Difusora tem você aqui. E o Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. A gente volta já já. E a gente volta a falar de Imperatriz porque por lá a crise econômica causada pela pandemia da Covid-19 foi vista por muitas pessoas como uma oportunidade de empreender. Entre 2020 e setembro deste ano, o número de microempreendedores cresceu 35% na cidade. É de casa que a Maiara faz as suas produções. Mãe de 3 filhos, ela apostou em uma pipocaria gourmet. Uma mudança de visão de negócio em plena pandemia. As vantagens que eu encontrei é porque, por enquanto, eu ainda sou a única aqui na cidade, né? O meu produto, ele atende todos os públicos, desde aniversário, a linha presenteável. Eu também atendo pontos de vendas, né? Que meu produto ele está expandido em toda a cidade. Eu consigo atender fora do estado, fora da cidade e até mesmo fora do país, através do envio de Sedex. No início de 2020, existiam em Imperatriz 9.773 microempreendedores individuais. A cidade é roteiro de consumidores de toda a região. Foi olhando para isso que a Maiara abriu o próprio negócio. Eu vi que era um produto inovador e eu precisava trabalhar de alguma forma, principalmente na época em casa, porque eu tinha acabado de ter um bebê e eu enxerguei nas pipocas essa oportunidade. Além do cadastro no MEI, a sala do microempreendedor também oferta serviços como alterações e baixa de empresas. É quando o negócio fecha. Aqui em Imperatriz, a procura por serviço de baixa de empresas é bem menor que a abertura de novos negócios, que devem vir acompanhado de muito planejamento. Aquele que vai se formalizar, né, ele tem que fazer um planejamentozinho também, porque ele tem obrigação mensal, né, ele tem que pagar a sua taxa, o seu tributo mensal. Então não é só abrir, né? Às vezes a pessoa vai, porque o processo de abertura é muito simples, né? Às vezes ele faz essa abertura e não tem aquela organização, planejamento para manter a sua empresa. E ele está com a empresa, ele tem CNPJ, então ele tem que se planejar para que ele não tenha problemas no futuro, né? A comparação feita pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico apontou um crescimento de 35% no número de microempreendedores entre 2020 e o mês de setembro deste ano, quando foram contabilizados 13.224 MEIs, os microempreendedores individuais. Isso é muito positivo para a economia do município. É o município trazendo para a formalidade aqueles que estão na informalidade. E eles também colhem, né, os benefícios que o MEI possui, né? É uma série de benefícios, além de estar na formalidade, isso é muito positivo para eles, né, para esses investidores. Em Caxias, as motocicletas têm sido alvo frequente da ação de criminosos. Somente neste ano, a polícia apreendeu 327 motos que haviam sido roubadas. Este ano, já foram apreendidas em ações da Polícia Militar 327 motocicletas, grande parte delas com registro de roubo. As motos são os veículos preferidos pelos assaltantes e também são o meio de transporte que eles mais utilizam para praticar novos crimes. Em uma ação realizada no último domingo na zona rural de Caxias, a PM apreendeu 5 motocicletas nos povoados Jaguarana, Passagem da Ema, Tabuleiro e Mimoso, na área do 3º distrito. O total de motos recuperadas continua subindo, à medida que as operações avançam nos bairros e povoados. Se você comparar o mesmo período de hoje com o período do ano passado, nós temos uma diminuição do índice de roubo de furto de motocicleta e um aumento de recuperação de motocicleta, porque em decorrência das ações da Polícia Militar. Agora você compara novembro e dezembro com novembro e dezembro do ano passado.
Então, quando você pega todos os meses do ano e faz uma comparação ano a ano, nós temos diminuição. Então, a Polícia Militar, nos últimos dias, deflagrou operações. Nós conseguimos tirar numa única ação, recuperar 5 motocicletas. Diuturnamente, a gente vem recuperando essas motocicletas. Dificilmente a gente não recupera uma moto quando é roubada ou furtada, né? Nós temos aí um aproveitamento de quase 90% dessa recuperação desses veículos. Logo que a Polícia Militar lá recebe a informação que houve um assalto ou um furto de motocicleta, pela localidade, pelo modus operandi, a gente já sabe mais ou menos quem foi que fez e a gente procura fazer ações para tentar efetuar a prisão e apreensão. O comandante do 2º Batalhão destaca que a parceria com a população, através das denúncias, tem contribuído para a recuperação de veículos e prisões de criminosos. A gente pede que informe a Polícia Militar, nós temos as viaturas diárias, temos o Esquadrão Águia, principalmente de motocicleta, que mais apreende e recupera motocicletas na cidade de Caxias, tanto a apreensão de arma de fogo como a recuperação de motocicleta do Esquadrão Águia, juntamente com as tropas especiais. E agora a gente fala de esporte porque o Sampaio Corrêa está enfrentando agora no Estádio Castelão o Vila Nova pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E é para lá que a gente vai conversar agora com o repórter Eduardo Ericeira. Já saiu gol por aí, Ericeira? Boa noite. Já sim, Geice. Muito boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Difusora, 2ª edição, e um gol importante para o nosso representante maranhense. O Sampaio vai vencendo a equipe do Vila Nova por 1-0. O gol foi marcado no comecinho do primeiro tempo, no comecinho do jogo. Aos 3 minutos, Ronei, o atacante Ronei, fez 1-0 para o Sampaio. Agora a gente está com quase 38 minutos do primeiro tempo, o Sampaio permanece vencendo por 1-0. Poucos torcedores aqui, não muitos, né? Mas ainda é muito importante esse apoio do Sampaio, porque essa vitória do Sampaio Corrêa, o Sampaio alcança os 46 pontos, o que garante o Sampaio na Série B do Campeonato Brasileiro, que é a luta agora do Sampaio. Já que o Sampaio não consegue mais garantir o acesso para a Série A, ele vencendo, ele consegue permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro, o que já é certo. Após essa partida, o Sampaio só tem mais 3 partidas. Joga contra o Náutico fora de casa, recebe o Cruzeiro, um dos gigantes do futebol brasileiro, jogando aqui também no Estádio Castelão. O Cruzeiro também, que já conseguiu a permanência, vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro no próximo ano, assim como o Sampaio Corrêa, se concretizar essa vitória, e fecha o campeonato jogando contra o Avaí fora de casa. O que é bom ressaltar é que se o Sampaio vencer aqui, ele estará garantido na Série B do Campeonato Brasileiro, por isso essa vitória é tão importante. A gente volta com você, Geice. Obrigada pelas informações, Eduardo Ericeira, e o Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo do Estádio Castelão. Muito obrigada pela sua audiência ao longo de toda a nossa programação. Boa noite e até amanhã.